Galera diferenciada, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre como aplicar inteligência emocional dentro do ambiente escolar e na sala de aula virtual, né? Como é que vocês estão por aí? Vamos esperar o pessoal entrar, vamos interagindo. Vai ser eu e a Marcela aqui, eu tô esperando vocês. A gente vai ter altas dicas, vamos ter muita coisa para só agregar na escola de vocês. O ano tá acabando, mas a escola não parou, não é mesmo? Vamos lá, a Marcela tá entrando e a gente vai se apresentar. E eu quero muito falar com vocês. Eu tenho muita coisa para falar, muita dica, muita coisa legal. Vem com a gente. Vamos lá que a Má tá entrando. Oi! Boa Oi, noite. Má. Boa Vocês noite, estão me Má. ouvindo bem? Meu som tá legal? Pra mim tá. Então O tá meu tá bom. ok? Ótimo. Deixa eu colocar um som, vê se aparece aí. Tá bom. Alexia, play. A Alexa dela. Ela é a Alexa dela. Alexia. Começou com as Sabe o que eu modernices dela. falei aí, ó? Deixou na mão, a tomada saiu ali, deixa pra lá. Ao vivo tem essas coisas, pra puxar o fio, soltou ali. Ai, meu Deus. Ah, mas acontece, né? A gente sabe disso, das coisas, tudo que acontece, porque a gente descobriu isso no ensino online, né? Ao vivo, minha filha, acontece cada coisa Ao nas vivo tem aulas. de tudo, tem de tudo. Que ótimo, então, mais uma noite aqui com vocês. Vamos falar do assunto da moda. Eu gosto de dizer que inteligência emocional é o assunto da moda. Eu acho que não é nem da moda, né, Má? Ele não é que é da moda, é que se fez presente. É como se a gente falasse, por exemplo, de educação positiva, ou alguma coisa assim que eu falo lá no meu Insta de psicóloga. Não é que tá na moda, é que precisa, a gente precisa olhar para isso. A gente descobriu que agora faz sentido olhar para isso, né? Sim, sem dúvida. É necessário, se faz mais do que nunca. Quando eu digo da moda, porque é o assunto do momento. A É, necessidade do momento está em alta. eu até tava pensando nisso, né? Que a gente quando eu fui montar a pauta, eu fui muito pensando nisso, o que que trazer, porque hoje tá muito se fala disso, a gente foi em vários congressos, acho que foi ano passado, quando ainda existia congresso presencial, né? E é falando Verdade. disso, que, Parece que faz tanto tempo, né? nossa, Parece que parece faz que, um tipo, tempão, sei lá, 5 anos atrás. E não foi é? muito, eles falavam muito que hoje as famílias buscam dentro dos colégios habilidades, projetos e habilidades socioemocionais. E é por isso que a gente quis fazer essa pauta, né? Não é por causa só da pandemia. A pandemia, ela deu uma mega, assim, né? De mudada. Até falei no vídeo do YouTube essa semana, que saiu hoje, essa questão de como eu precisei lidar com a inteligência emocional esse ano, porque senão o negócio não estava indo para frente. Mas é que realmente faz sentido e a gente precisa olhar para isso. E a educação deu uma tardeada nisso até. Já vem falando disso há muito tempo e a educação ainda deu, né? O pessoal tá Sim. entrando. Oi, minha filha tá dizendo oi, mãe. Oi, amor da Dá, dá, mãe. dá moral para essa criança. Oi, quem mais chegou? Dora, Sara, bem-vindas ao nosso encontro virtual. Deixa eu tentar Muito ligar. bem. Carol, vou ligar um som aí. Fala aí, eu vou ligando Vai aqui um lá. som. Quanto isso, gente, hoje a gente vai passar muitas dicas, muitas, gente. É assim, a gente falou 3 dicas, mas quando eu fui montar a pauta, eu fui me dar conta, são pequenas dicas que fazem muito sentido. Então, isso vai agregando na ideia. Mas eu até falei com a Marcela, eu falei 3 dicas. 3 dicas nada, vai bem mais. Porque a gente gosta. Só o mapa da empatia que a gente vai passar, né? São praticamente 5 dicas, que são os 5 eixos que a gente vai passar, né? Então, é muito, muito focado nisso. Gente, Ah, olha aqui pessoal, embaixo, vejo vocês colocando o tchau. Eu quero dizer o nome, só que eu tenho medo de dizer errado, porque às vezes é algum apelido do Instagram. Aí eu fico, é fala ou não verdade. fala? E se eu falar o nome errado, aí eu fico com receio. Mas eu vejo vocês aqui interagindo e é isso. A ideia é que vocês participem, façam perguntas, coloquem os comentários aí, porque já é virtual. Professores, eu costumo dizer, quem é da educação e da área de humanas, gosta de pessoas. Já temos a impossibilidade de estar presentes. Então, pelo menos nos comentários, gente. Vamos interagir aí, tá bom? Vamos ver se eu consigo Sim, pôr né? o som agora, hein? Vai lá. Alexa, play. Colocar um som. Eu estava ouvindo agora há pouco, ó. Ah, só porque eu tava aí, desanimou agora, hein? A Caramba. Alexa, Tava ela não. prontinho.
Ela não quer trabalhar Chato. hoje, ela falou assim, não estou disposta, amanhã para ela é feriado, Pois tá? é. Ela não antecipou, Marcela, foi só você que Carol. Ah, antecipou. Carol. Aí, Carol, olha aí. Outra Carol aqui com a gente. Oi, Carol, tudo bom? Gente, eu Ótimo. fiquei muito pensando nisso, assim, dessa live. Era um tema que eu e a Marcela, a gente queria muito falar. É um tema que eu descobri ele... Não descobri. Assim, tudo que eu e a Marcela a gente faz, a gente já fazia, só que de forma automática. A gente só acha teorias e encaixa, porque na verdade a gente já faz a maioria das coisas que a gente fala. Então é muito focado nisso, né? E quando a gente fala dessa questão da inteligência emocional, que nem eu falei, ela veio um pouco tardia para a educação, eu acho. E ainda é tardia. Porque uma coisa que eu sempre percebo, sabe, Má, e me incomoda muito, quando a gente fala de inteligência emocional dentro de escola, a gente coloca ela como uma coisa de habilidade socioemocional. É aquela aula específica. É como se fosse uma aula de matemática. Sabe? Tipo, fechadinha numa aula só. Isso me incomoda um pouco. Então, eu fiquei muito pensando Ai, nisso, que assim, de... legal, olha só. A Mel entrou Pode... aqui. Bem-vinda, Mel, Oi, também. Mel! A Carol tá falando que é do Belém do Pará. Olha isso, gente. Que delícia Gente! que é essa conexão. Ai, Ai, maravilhoso. que máximo. Antes da Carol continuar, deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão lá no canal do Telegram? Quem está aqui já com a gente aqui na live, coloca assim ou manda aí o positivo. Vocês já estão no canal do Telegram? Responde primeiro que eu vou falar o porquê. Quem já está, coloca o sinal de positivo ou negativo se você ainda, por enquanto, não faz parte do grupo VIP do Telegram. E aí, vocês estão? Se vocês não responderem, eu vou achar que não tem ninguém no Telegram ainda. E tem até Ninguém? bastante gente. Oi, Mel! E aí? Ah, muito bom, é verdade, nos ver assim de forma virtual. A Mel Então, o canal do foi Telegram, pode falar. A Mel foi a minha pioneira junto com a inteligência emocional. Começou naquele curso que eu e ela criamos. Lá pra escola ainda. É verdade. Conta, Carol, essa história do curso, como que foi feito? Ah, foi assim, gente. Foi muito legal. Eu e a Mel, no início da pandemia, deu um curso de inteligência emocional acho que era da Conquer. Era da Conquer. E a gente fez, nós duas fizemos. E aí a gente ficou com isso na cabeça, né? E aí que acabou que os pais do colégio, a gente estava percebendo que estavam com muita dificuldade de lidar com tudo. A gente falou, vamos fazer um curso? A gente fez, foram 4 vídeos, né? 4 semanas de curso e foi super legal. Foi muito, muito divertido fazer. Montar a pauta com a Mel foi bem interessante. A gente montando, pegando pedaços de coisas, foi bem desafiador. Foi o primeiro curso que eu fiz junto com a Mel. Foi muito, muito desafiador. Né, Mel? A gente ficou bem louca para fazer aquele curso. Mas foi muito E legal. aí, então tem gente falando para mim que ainda não está, que colocou aí que ainda não está no Telegram. Ainda, porque depois lá Ainda? onde fica o link lá na bio, embaixo da nossa foto do perfil, tem um link para vários acessos de informações e um deles. E também no perfil, né, Carol? Tem lá Telegram, tem nos destaques do Tem como Telegram até. explicar, tem como O passo explicar. a passo, né, de como vocês entrarem lá. Então, assim, o Telegram é incrível, uma ferramenta aí que algumas pessoas já utilizam, outras nem tanto. Super recomendo, não só por estar lá com a gente, mas no seu dia a dia é uma ferramenta de trabalho. E por que o Telegram e por que não o WhatsApp? Eu nem vou falar o que aconteceu hoje, senão eu vou ficar triste de novo. Depois a gente fala. Mas o A Má Telegram, tá faltando você inteligência entra emocional. agora, e você entra agora no Telegram e você tem todas as informações de meses, porque todos os dias lá a gente coloca dicas, estratégias, técnicas, que não é do Instagram, tá? É totalmente diferente lá também. Inclusive hoje, o pessoal que está lá no Telegram, eles têm uma ferramenta. Como chama a ferramenta, Carol, que a gente entregou no Telegram? Chama Mapa da Empatia. Mapa Assim, da gente, empatia. eu vou explicar ela para vocês um pouquinho. No final eu vou explicar como usar essa ferramenta. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é essa ferramenta, né? Para a gente ir começando a explicar para vocês entenderem, né? Isso, e o mapa da empatia, então, está no canal do Telegram. Então, se você entrar amanhã, tá lá a ferramenta, você tem acesso, isso é um dos benefícios do Telegram. Eu acho muito importante essa comunicação por lá também, porque isso nos aproxima. Vocês têm a oportunidade, por exemplo, de deixar perguntas, assuntos que vocês queiram que a gente aborde, compartilhar a opinião de vocês em questões que a gente faz enquetes. Então, é uma forma de interagir de forma mais próxima. E o melhor de tudo, gente, é gratuito. Indiquem também para colegas de vocês que são da área da educação. E por falar em indicação, oi, quem está falando oi para nós aí, Carol? A Mari. A Mari. Lídia entrou também, bem-vindas!
Eu vou colocar o som agora. Vai funcionar essa Alexa. Vai funcionar. Aqui, vai. E vamos chamar o pessoal para participar. Olha só, de verdade, vocês já viram aí, ensinando nas redes sociais, inteligência emocional num contexto virtual? Coloca sim ou não para mim. Vamos começar a interagir aí, gente. Sim ou não? Alguém já viu? Ensinando como trabalhar inteligência emocional no contexto virtual. E aí? Coloquem, por favor. Alexa, tocar a Loki Spotify. Vamos ver se vai tocar a música aí. Então, olha só. Agora deu. Tá saindo? Agora ela ficou fina. Agora ela ficou fina. Ótimo. Então vamos lá, ó. Carol, Vivi, a Mel que já entrou, tem esse direct aí, ó. O aviãozinho. Clica no aviãozinho, envia lá pro pessoal que tá verdinho nos seus status aí, no seu Instagram. E convida, fala pra mim, que inteligência emocional no contexto virtual é só a Midas que vai oferecer para vocês. Certo? Cláudio, boa noite, bem-vindo também. Vamos lá? Vamos lá, Carol, então? Como é que a gente começa, então? Vamos lá. Eu acho que para começar é nivelar todo mundo na mesma coisa, né? Eu fiz na enquete, na segunda eu fiz uma enquete, perguntando quem sabia e quem não sabia o que era inteligência emocional. A Marcela falou assim, que é o assunto da moda, mas por incrível que pareça, por exemplo, muitas pessoas colocaram o que eu já até esperava. Que ou não sabiam, ou sabiam, tipo, ou sabia o que era, mas não sabia colocar em prática. E vocês sabem que aqui na Midas a gente coloca tudo na prática. Tudo vai para a prática, né? Então a gente tem todo esse contexto. Então hoje é muito focado nisso. Eu vou explicar o que é, vou falar tudo, vou dar dicas de como aplicar de forma virtual. E assim, gente, tudo que é virtual a gente consegue para o presencial. Então, relaxa. Mas vai dar só para usar enquanto tiver online. Não, gente, é transferir, né? Sem contar todos os meios que a gente faz. Agora, no Instagram, eu achei muito legal. E eu vou fazer isso, é que hoje não deu tempo. De montar, se chama guia. Você viu, Marcela, de guias? Que agora você consegue montar, gente. É tipo como se fosse um álbum de todas as publicações. Por exemplo, se a gente tem uma publicação só de inteligência emocional, eu coloco todas as publicações nessa guia. E aí fica, se vocês querem um tema X, procura nas guias da Midas. É muito legal. Então, é meio que um catálogo. E aí eu vou catalogar nossas publicações mais importantes, as que tem uns conteúdos, né? Essa semana a gente postou essas 3 formas de aplicar a inteligência emocional na aula, né? E foi uma coisa que eu achei muito legal, porque o pessoal super gostou. Eu achei super legal. Deu muito trabalho para fazer aquela arte. Valorizem, porque deu trabalho. Gente, aquela arte ficou tão linda, né, Má? Mas deu trabalho. Mas tudo que dá trabalho é bonito. Tudo que é bonito dá trabalho. Pior que é bem isso mesmo. Simples, né? Assim. E apesar de o assunto ser da moda, inteligência emocional, não significa que você saiba do que se trata. Por quê? Pode ser que aquela roupa bela e linda da vitrine esteja na moda. Mas eu ainda não sei usar aquele acessório. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E aí, Carol? E às vezes até você sabe, mas você não consegue encaixar, né? Então eu vou nivelar agora para todo mundo, né? Porque ele tem um conceito muito, muito abrangente, mas para nivelar todo mundo eu vou falar de forma simples. Essa inteligência emocional, ela é muito antiga, esse conceito. Só que ela ficou popularizada por causa de um autor que chama Daniel Goleman. Ele não é o autor, por exemplo, base da inteligência emocional, mas ele é o autor que, como eu posso dizer, que se solidificou esse conceito para todo mundo, popularizou. Então ele é muito conhecido no meio, o livro dele é muito bom, chama Inteligência Emocional, a Revolução. Eu coloquei no nosso vídeo do YouTube, tem falando qual é o vídeo. Então ele é muito específico e ele vai falando de forma muito técnica. Mas para facilitar, aqui eu vou falar bem simples, gente. Inteligência emocional é nomear, reconhecer e gerenciar suas emoções. Nossa, prático, né? Muito fácil, só que nem tanto. A gente acha muito fácil de falar, né? Um conceito muito prático, mas assim, quando você vai aplicar, muitas vezes você não consegue. É igual aquele acessório, é lindo nos outros, em você não consegue colocar, porque parece que não encaixa com você. Essa que é a realidade. E tem técnicas, né? Como mesma coisa, tem técnicas para encaixar acessório, tem técnica para colocar inteligência emocional dentro da sua vida e dentro da sua escola. Porque aqui, gente, é uma coisa que eu estava falando no início. Isso é uma coisa que me preocupa. Muitas das vezes, as escolas, elas colocam a inteligência emocional dentro de uma aula específica de socioemocional, que é, né, a habilidade que tem agora na BNCC.
Só que, na realidade, a inteligência emocional, ela tem que vir acoplada em contexto diário, a todo momento. Não é fechar uma caixa e colocar. Sabe aquela coisa, Marcela, que a gente fala muito de matemática? Matemática tá em tudo? Tá no relógio, tá na conta. Inteligência emocional é a mesma coisa, tá em tudo. Não adianta você querer colocar numa caixinha, porque você coloca só na aula de inteligência emocional, não adianta nada. Uma criança precisa constantemente, isso é criança, quando eu falo criança, criança e adolescente, constantemente ser lembrado de como lidar com isso. Nem adulto sabe fazer direito, né? A gente não sabe. Por que a gente não sabe lidar direito com isso? Porque a gente não foi ensinado. A nossa geração não foi ensinada a falar sobre emoção. A gente foi ensinada a guardar a emoção para si. Então, quando a gente coloca isso, é muito, muito pautado nisso, sabe? É muito colocar dentro de uma caixinha de... Tirar, na verdade, tirar dessa caixinha de, é só isso. Não, inteligência emocional é tudo. É entender como acontece, é entender como faz. Tá bom, mas como é que eu coloco na prática? Isso é a primeira dica, e é a dica que eu dou em tudo quanto é lugar. Quem vai pro vídeo do YouTube vai ver isso. Quem vai na postagem vai ver isso. Quem vai pro meu vídeo Quem lá tá na no coisa... Telegram e puxar vai todos ver os isso. áudios e mensagens e posts, tem um monte de informação práticas para vocês. Isso, como é que a gente faz? Primeira dica, gente. A gente tem 3 regras básicas para inteligência emocional. Então nomear, reconhecer sem invalidar e acolher. Essa é a tríplice perfeita para inteligência emocional. É fácil? Não, nunca minto. Nunca é fácil. Não, tô falando que é fácil. Fazer isso sem treinamento é igual treinamento. Gente. Matemática você não aprende a fazer com a regra de 3 sem aprender a somar primeiro. Não existe isso. Então, é passinho. Só que pra gente começar esse passinho, a gente precisa começar quando eles são crianças. Não adianta você falar que vai começar agora, que vai começar de coisa que não vai. Não existe isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa regra é simples. E aí eu fiquei pensando em como dar um exemplo prático para vocês. E a Marcela deu uma sugestão que eu achei maravilhosa. Quem aqui gosta de meme? Sabe aqueles memes que a gente adora ver e fica fazendo caricatura e adora essas graças todas? Eu adoro fico lá futricando. O TikTok, então, é uma fábrica de meme, né? Mas, pensando nisso, o que a gente tem falando, o que a gente está falando é de outra geração. Então, é uma geração que vive para isso. Eles vivem. Marcela, a Duda e sua filha, quanto tempo ela deve passar no TikTok por dia? Brincando. Olha, se eu não controlar, é 10 horas, minha filha. 10, eu vou colocar 10, que acorda, estuda, ainda dos intervalos das aulas ainda quer também mexer no TikTok. Entende? A geração deles é isso. É meme, é interação. Só que com a pandemia ficou muito mais virtual do que era. Então, rola muito mais foto, rola muito mais conversa no chat. E, gente, o que você fala no chat fica lá. Printa, dá muita confusão. Então, o que acontece? Quando eles fazem um meme, a gente já passou por isso no colégio, que eles fazem um meme de um adolescente, uma criança, né? E fazem um meme e fazem gracinha. Isso gera um atrito tão gigantesco, porque uma criança e um adolescente, a partir de pelo menos os 7 anos, eles já querem aquela aceitação social. Eles não querem mais a aceitação do pai e da mãe. Eles querem a aceitação do colega. Quando você faz um meme, você destrói toda a autoconfiança da criança. Ela se sente, né? Ela fica sentindo o quê? Vergonha. E aí entra a inteligência emocional. É tanto você aprender a colocar isso para adolescente, para criança que sofreu aquilo, como para pessoa que fez e para a turma. Porque assim, gente, ninguém faz isso sozinho, tá? A piada Carol, só vira piada... Deixa eu contar um segredo, ó. Pode. Deixa eu contar um segredo. Então, acontece que é o seguinte, quando a Carol pensou na estrutura da live, eu falei, olha, dá um exemplo assim de meme no chat, com figurinha de print, sabe por quê? Porque a minha filha outro dia até chorou por conta disso. Queria que, não sei o que, a professora, porque eu vou falar com a professora X, porque ela vai resolver para mim, porque estão fazendo figurinha, já falei que eu não quero essa figurinha. Aí eu falei, Carol, fala disso, fala, porque se acontece aqui na minha casa e adolescente só muda o endereço, vocês devem ter essa vivência por aí também. Sim, total. É muito isso, assim. Olha o estresse que passa um adolescente, sabe? E às vezes não é um meme maldoso, é só um meme. Só que pra eles é o fim do mundo. E é um meme, e é um fim do mundo pra eles, gente, não existe. Então é muito colocar isso dessa forma, tá? E como é que eu uso essas 3 regrinhas pra direcionar isso melhor? Quando acontece esse tipo de coisa em escola, em qualquer contexto, você vai te chamar a turma, porque que nem eu tava falando, ó, gente, a piada só é piada porque os outros riem. Então, a culpa não é só de quem fez o meme.
A culpa sempre é de quem fica junto. Então, sempre quando dá algum problema, eu chamo a turma inteira, porque sempre a turma. Ai, mas eu não fiz. Eu falei, você riu? Aí eles ficam assim, ri, tia, mas era engraçado. Eu falei, então você senta, que você vai escutar também. Porque é isso. Eles dão força. Então, eles todos têm que entender que isso não é legal. Então, primeiro você explica, né? Você abre uma discussão. Aí abrir para discussão, chamar mesmo esse tipo de caso. E como a gente usa isso no dia a dia, né? Está falando de dia a dia, eu falei, olha a inteligência emocional aí. Você vai trazer para os alunos o que acontece quando eles fazem esse tipo de coisa. O que gera numa pessoa quando você faz esse tipo de coisa? Vergonha, raiva, né? Frustração, todo um sentimento, tristeza, porque passou por isso. Então, você explica, nomeia. Lembra que eu falei que tem que nomear? Nomeia para eles. E aí depois você vai, né, reconhecer. Eu entendo que vocês acham isso engraçado, mas pense como a pessoa se sente. E aí você vai nomeando e fazendo, reconhecendo sem validar. Por quê? Eles, às vezes, bem às vezes, eles não fazem tanto na maldade. Porque, que nem a gente falou, é de geração, é o contexto deles. Então é difícil também frear. A gente ensina que isso não é legal. Então você tem que chamar a turma inteira. E aí explicar para eles tudo isso. E uma outra coisa que você faz, gente, é colocar muito nessa visão de se fosse com você, o que você faria, como você se sentiria. Porque é uma das pautas da inteligência emocional, é entender como gerenciar isso e explicar que isso gera um ciclo. Por exemplo, se eu faço com você, aí você fica com raiva e você quer descontar. Aí você desconta no próximo. Então, vai gerando um ciclo. E isso tudo... Então, Carol, deixa eu ver se eu entendi. Pode falar. Então, é nomear as emoções, validar e se colocar no lugar do outro? Também, mas é muito no sentido de acolher a dor do outro, sabe? Não é nem... É acolher. É sentir que que você tem que estar lá presente na vida do outro, sabe? Tipo, eu entendi que você passou por isso, entendi o sentimento que você teve. E adolescente, gente, até com criança, isso na verdade. Uma coisa que eu acho muito válido, quando trazem esse tipo de problema, é fazer com que eles discutam. Então, o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Então, é trazer, porque assim, eles sabem a resposta. É óbvio que não é do dia para noite. Por isso que não é só uma aula de socioemocional que vai resolver o problema. Então, é muito fazer com que eles entendam a questão da empatia, a questão de como lidar com isso. Então, essa seria a primeira dica do ambiente virtual. É possível fazer isso no ambiente virtual, porque nesse ambiente se gera esse tipo de conflito e muitos outros nesse chat. E é apelidos, e é conversas indevidas, e é a tal das figurinhas, dos memes. Então, esse é um problema real do contexto virtual. Ainda rimei, hein? Problema real do contexto virtual, com soluções aqui que a Carol está passando. Trazer para reflexão, e não só o aluno que está envolvido, não só os dois envolvidos, mas abrir a reflexão sem expor, mas na intenção de mediar o conflito. Seria isso? Seria, mediar, mas fazer com que eles aprendam a mediar os próprios conflitos. Então, assim, não é você ir lá e resolver. É falar assim, não pode. Isso eles já sabiam que não podia. Isso eles já tinham essa concepção, que não é legal. Aí é falar, como você se sentiria, fulano, pega, sei lá, 5 da turma e vai conversando. Puxa, isso, Carol, mas como é que faz isso no virtual? Gente, a aula tá aí rolando até dizer chega, é só fazer um bate-papo. É colocar realmente, ter esse bate-papo. Criança pode? Pode, gente. Eles entendem. Quando eu falo para uma criança de 4, 5 anos por que ele bateu no amigo, né? Por que ele fez aquilo com o amigo, ele entende que não pode fazer e ele entende. Só que criança você tem que dar a estratégia meio que pronta. Adolescente você tem que deixar ele quebrar a cabeça. Essa que é a grande diferença. Adolescente, que é o contexto do meme, muitas vezes, mas, por exemplo, que a Marcela falou na aula virtual, pode ser muito bem um tipo xingar no meio da aula. Começar a brigaiada no meio do chat. Sim. O que o professor faz nesse contexto, né? O que o professor faz? Gente, brigar por brigar não vai resolver absolutamente nada. Sabe por quê? Ele já sabia que ele estava errado. Não era o contexto, sabe? Já não adianta nada. Falar que não pode, ele já sabe. É realmente falar assim, olha, eu tô vendo que tá acontecendo isso, eu quero que vocês dois parem agora e vamos lá. O que tá acontecendo? Vamos refletir, vamos fazer junto. O que você acha que o outro tá sentindo quando você xinga ele? Não sei. Sabe, eles sabem, eles só estão com preguiça de responder. E aí traz a turma. Quando um ou outro não quer responder, você traz a turma. Olha, pessoal, o que vocês acham que poderia ter sido feito? Eu acho que fulano podia ter ignorado. Eu acho que fulano podia ter chamado você. Fazer uma pergunta pro pessoal que está acompanhando aí, Carol. Vocês já tiveram alguma vivência aí na escola de vocês? Se você é professor ou se você é coordenador,
Teve algum conflito virtual que vocês tiveram que mediar? Teve algum problema virtual? Porque a escola só mudou o contexto, o formato, mas os atritos, eles até muitas vezes podem ser piores, dependendo da situação, até mais graves. Mas e aí? Coloca aí no chat. Você já teve uma experiência dessa, você quanto professor, um atrito na sala virtual? Teve? E você, coordenador, teve que mediar ou soube de algo nesse sentido? E tem muito, E aí, né? vamos Agora, interagir. gente, é porque Tem. assim, eles não terminam a relação quando termina a aula, né? Eles têm WhatsApp, eles têm tudo, né, hoje. Não fica naquele Isso mesmo. ambiente. E eles, agora mais ainda, que eles estão interagindo pelo WhatsApp, tanto para fazer as atividades conjuntas, né, pensando junto, mas assim, gente, relação. Adulto tem problema um com o outro que criança não vai ter. Só que a diferença é que a gente tem que ensinar como mediar. A gente faz através dessas 3 regras. E todos esses pequenos detalhes que eu tô falando, eles vêm acoplados com assim, os 5 pilares, que é a inteligência emocional, que é muito focado nisso, sabe? Então, assim, por exemplo, um dos pilares é o autoconhecimento. Então, é você aprender a se conhecer, aprender a lidar com você mesmo, aprender a conhecer suas emoções. Tá, e como é que a gente aplica isso dentro do ensino online? Se vocês viram nossa publicação da terça-feira, eu falei do semáforo das emoções, que é muito focado nisso, assim. E dá para aplicar, eu expliquei lá, eu vou explicar um pouquinho mais rápido lá, mas quem quiser tá lá, a publicação é uma publicação bem legal que a gente fez. Mas assim, você colocar o semáforo, explicar para as crianças que todo dia eles vão colocar uma cor indicando o semáforo de como eles estão se sentindo. Então, o vermelho é não tô bem, não tô legal, ou tô irritado, tô chateado. O amarelo é tô neutro, ok. E o verde é estou ok. Porque aí eles aprendem a perceber, porque a gente acaba passando batido. A gente passa batido pelas nossas emoções. Então a gente tem que ensinar a ver e viver o agora. Carol, Pode eu falar. posso dizer que isso, então, começa a ser um treino para começar a nomear e perceber o que eu estou sentindo? Isso é treino. Isso, é um treino. Tá. Por isso que não adianta só pegar a aula de inteligência emocional e colocar. Porque ela tem que ser uma coisa diária, uma coisa cotidiana, né? Então, Carol, tem que trabalhar. Mais uma situação, então. E se eu, então, sou o profissional aqui que estou tendo esse conhecimento, eu posso, então, separar minhas canetas nas 3 cores e, de repente, colocar na minha agenda? E fazer um desenho, algo que simbolize também como eu estou? Eu acho válido que o professor também faça esse autorreflexão junto com os alunos. Porque, gente, uma coisa que eu também falo, e eu volto a repetir, criança é espelho de quem educa. Não adianta nada você pedir para eles falarem e você não falar. Então tem essa grande questão também. Então, faça isso, traga para o seu contexto, coloca, quem tem diário, né, diário de classe, coloca, brinca com ele, escreve, tira uma foto, manda para eles. Tem um grupo, às vezes os professores têm grupo do WhatsApp. Pessoal, ó, hoje eu tô assim, já anotei o meu, vocês já anotaram o de vocês? Então tem essa interação que pode ocorrer, né? É como se fosse uma mini tarefa, gente. Isso a gente usa muito no consultório com criança, de forma simples. E aí você vai colocar como tá se sentindo, como que é, e vai explorar. Aí você vai percebendo as crianças. Por exemplo, uma criança que tá o tempo inteiro no vermelho, é uma criança que tem que estar em alerta. Por que ele tá se sentindo dessa maneira? Então você já vai pegando. Por isso que é importante a inteligência emocional. Ela é uma coisa, gente, que já deveria estar na escola há muito tempo. Só que a gente, Não, e o educação... que eu tô achando incrível, assim, o que a gente está trazendo para vocês aqui é que o ambiente virtual, ele também pode ser estimulado. É no ambiente virtual também que não só pode, como deve. E que existem 2 formas que a Carol. Então, para quem chegou agora, a primeira dica que a Carol trouxe aqui, no ambiente virtual, você colocar em prática a inteligência emocional e ir praticando, é gerenciando, vamos dizer, não sei se é a palavra certa, você corrige, Carol, os conflitos. Porque como a Carol deu o exemplo de início, e eu trouxe até dizendo para vocês que é porque eu tive essa vivência aqui na minha casa com a minha adolescente, com a minha pré-adolescente, de figurinhas que eles fazem com os prints da tela. E eu falei, Carol, usa esse exemplo, que eu acho bem bacana e é do momento. Então, a Carol disse que nesse sentido é trazer para reflexão, não é isso, Carol? Isso, é mediar os conflitos, né? Que o que a Marcela falou de gerenciar é um dos pilares. Gerenciar as emoções, ensinar como lidar com isso. Se eu estou dessa maneira, por que eu estou dessa maneira? Como vou fazer? E isso é uma coisa conjunta. Então, quando você percebe que está um adolescente, uma criança, colocou o vermelho no semáforo, vamos discutir o porquê? Gente, isso não leva 10 minutos da sua aula. Não vai. Porque eu tenho tudo.
Gente, vamos lá. Você prefere gastar 10 minutos com isso ou pegar um adolescente no início do ano que vem, no ano letivo, início do ano, muito mal emocionalmente, que não dá conta de retornar para o Sim, sim. colégio? Então, E aí, a aprendam a ver segunda dica, isso. então, que a Carol trouxe no ambiente virtual, então, pode ser o semáforo. E, claro, o semáforo, Carol, que das emoções, que ela fala de vocês, os alunos irem colocando as cores de acordo com os sentimentos e emoções que está naquela aula. E aí eu trouxe também que nós, enquanto profissionais, podemos usar isso na nossa agenda. Por que não ticar, colocar um desenho, algo com aquela cor que para nós tenha um significado? Mas o semáforo, a gente falar esse nome, tá, dessa forma, de repente categoriza muito o infantil, Fundamental 1. Então, utilize outros nomes, outras formas, por exemplo, se você é do fundamental do ensino médio. Algo que seja da linguagem deles, vamos assim dizer. É possível, não é, Carol? Sim, gente, tudo é adaptável. A gente fala semáforo pelas cores que são colocadas, que é mais simples. E porque muito a gente usa aquele semáforo do comportamento, né? Que a Marcela já sabe que eu não sou adepta a ele, mas eu não gosto dele por causa de alguns motivos que eu já até falei em outras lives. Mas, assim, dá para adaptar, a gente pode colocar só o diário das emoções, sabe? Não precisa ser necessariamente um semáforo. Pode utilizar de outras maneiras. É só que o semáforo ele é mais categórico. Mas dá para usar. Por exemplo, a aula de socioemocional, a gente pode colocar atividade socioemocional, ponto. Não precisa nem nomear o que é. Só atividade socioemocional. Pronto, para adolescente fica muito mais fácil até, né? Não categorizar. Eu acho muito válido. O que a Marcela estava falando, gente, que eu acho super válido, essa questão de gerenciar. Tem 2 pontos dos pilares que falam disso. Que é o gerenciar as suas emoções, que tem que ensinar para eles, né? E através dessa discussão semanal. Não custa 10 minutos, como eu disse. Não vai matar ninguém, né? 10 minutinhos você tira para ver como é que tá e vai sentindo. E outra coisa é aquelas relações interpessoal, que é exatamente isso que a gente está falando, a filha da Marcela. Como que você intermedia isso que aconteceu? Gente, isso daí é só uma visão do professor de olhar e falar assim, não vou brigar por brigar. Não é brigar, é fazer com que o aluno próprio reflita, os alunos envolvidos e até a turma reflitam juntos sobre como era a melhor forma que não aquela. Se aquela coisa assim, é bem aquela regra que a gente ensina e adolescente não gosta de escutar mesmo, mas a gente tenta. Se fizesse com você, você ia gostar? Aí fala, não. Eu falei, então por que você fez com o outro? Ah, tia, mas não sei o que. Aí começa aquela falação, né? Mas a gente tem que tentar, a todo momento, fazer com que eles reflitam, porque esse também é um dos pilares da empatia, que é aquilo que a gente está falando. Trazer para eles uma noção da dor do outro. Não faço. Quantas confusões nós já pegamos, né, Marcela, no colégio por causa disso, de falta de empatia deles Exatamente. mesmo. E é por isso que eu falei para vocês aí que chegou depois, vocês talvez não tenham ouvido no começo, que eu disse que é o assunto da moda. E quando eu digo o assunto da moda, não é porque é modinha, não, porque se faz necessário desenvolver essas habilidades em nós profissionais, em primeiro lugar, e depois com os nossos alunos, ou então com a nossa equipe, se você é líder. Eu até em um dos treinamentos, inclusive nesse workshop que a gente vai ter, inclusive sábado agora, workshop de inteligência emocional, sobre o medo, eu dou um exemplo bem bacana nessa questão de primeiro nos cuidar e depois poder ajudar os outros. Vocês devem já ter ouvido, eu até já coloquei no Telegram, quem faz parte do Telegram que está aqui já ouviu dizer isso. Tem uma frase que todo mundo que já teve a oportunidade de andar de avião já escutou. Em caso de despressurização, acho que é essa palavra, cair as máscaras, utilize primeiro em você, para depois, se você tiver pessoas idosas, pessoas ao seu lado, você auxiliar. Porque se eu não tiver ar, eu vou socorrer quem? Eu vou ajudar como? Então, primeiro, nós profissionais temos também desenvolver essa habilidade todo dia, um pouquinho, para que eu tenha condições de liderar a minha equipe, do professor liderar os seus alunos, porque não deixa de ser líder do mesmo jeito. Então, primeiro, que a gente desenvolva essas habilidades. Treine isso no seu dia a dia. Não é isso, Carol? Isso eu acho muito válido, gente. O workshop que a gente vai dar dia 21, que é sábado, já tá aí na porta, né? Eu acho muito válido prestar atenção nele, porque quem tá aqui já fez o workshop, coloca aí, que ele é muito válido, gente. A gente ensina técnicas de inteligência emocional, e aí a gente coloca, que nem a Marcela falou, primeiro pensando no professor.
tem que ser focada no professor, porque é o professor que vai dar base para essas crianças. É o professor que vai dar base para a família. Se o professor não tá bem, ninguém vai ficar bem, gente. A verdade é E essa. se o Então, coordenador não cuida. tá bem, aí não tem ninguém mesmo bem. Aí não tem coordenador, aí não tem professor, aí não tem É isso mesmo. aluno. Então o líder, ele é a base, ele é a estrutura. É a partir dele que a equipe se espelha e se inspira todos os dias. Ele é o porto seguro. Uma vez eu fiz até uma postagem, na hora de repetir, sobre muralha. O coordenador é a muralha. E aí? Sim. Essa muralha, como é que tá? Essa muralha tá fortalecida? Ou essa muralha tá cheia de buraquinho do decorrer desse ano de pandemia? Como é que tá essa muralha aí, coordenador? E a inteligência emocional, para você ter decisões assertivas, equilíbrio no momento de conflito. Enfim, vocês já sabem mais do que eu dos benefícios, é por isso que vocês estão aqui, para a gente conversar sobre esse assunto. Eu acho muito válido, gente, porque, ó, eu até falei no vídeo do YouTube e vou repetir assim, esse ano, se eu não tivesse feito o curso de inteligência emocional que eu fiz, eu não teria aguentado, eu não teria chegado até aqui. Esse ano foi um desafio muito grande para mim como pessoa, de ficar em isolamento, né? Eu gosto muito de escola por causa das crianças. Eu amo interagir com crianças. Eu entrei na psicologia para interagir por causa das crianças. A realidade foi essa. Então, não ter as crianças, é que a gente fala, né? A gente sempre teve mesmo interação com os professores, tudo, mas as crianças dão uma refrescada no problema, né? Porque elas vão lá, te abraçam, você conversa, interage. Então, não ter isso foi um peso muito grande para mim. E estar em casa, ter todo Quem aquele mais sentiu contexto. falta das crianças aí? Coloca aí no chat. Eu Quem senti mais muita sentiu falta. falta? E quando eu digo criança, também os adolescentes, de modo geral. Adolescente só é criança grande, né? Eu acho isso. Pra mim, adolescente só é uma Eles são criança muito maior. fofos. Eu nunca esqueço um E a aluno, gente sente muita falta. um Sinto aluno falta no do colégio. cheirinho, sinto falta do Sim, olhar. do abraço, que eles abraçam. Um adolescente, eles abraçam, eles dão oi, eles conversam. Então, você sente falta dessa interação, né? Então, foi uma coisa que, assim, se eu não Sim. tivesse tido inteligência emocional, teria sido bem mais desafiador do que foi. Desafiador foi, mas é que eu, sabe? E é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, e é uma coisa válida, gente, é a questão de... É uma técnica que eu aprendi de me policiar para não ficar me desgastando à toa. Então, por exemplo, assim, se eu não tô bem naquele dia, eu tiro uma manhã livre, agora que dá para fazer. Quem tá em home office, mesmo no sábado, no domingo, você não tá bem, gente, não tenta se forçar a fazer coisa que você não quer. Primeiro cuida de você, depois você cuida dos outros. Então, assim, é muito olhar, assim, por exemplo, ontem eu tava num dia muito mal, muito mal. E aí eu fiquei mais quietinha. Aí à noite eu já tava mais animada, eu fui fazer coisa, trabalhar. Hoje eu acordei 6h30. Porque eu tinha me respeitado o tempo. Então, aprender isso, a gente só aprende isso quando a gente aprende isso, a gente pode passar para os outros. Não adianta você querer implantar nos alunos se você também não tem. Não adianta você, não pode gritar com a amiga, quando você vê que Então, está eu posso gritando com a criança. considerar, Carol, que essa também é uma dica valiosa, né? Respeitar os seus limites. É Sim, acho desafiador, muito válido. respeitar os seus limites. Aliás, identificar os seus limites é o primeiro passo. Primeiro você tem que Sim, identificar qual é o seu limite, para depois você ver até onde você tem que ir ou não. E isso também é a base. Gente, é muito importante essa questão de nos preocupar com essas questões da nossa equipe e com nós. Eu vou insistir nessa questão de liderança. Tem coordenador aí? Coloca para mim sim aí. Tem líder aqui? Tem líder? Nós, líderes, porque eu também sou, para quem chegou aí talvez não tenha tido uma oportunidade de me ver em outras lives, além de consultora, sou diretora de uma rede de escolas. Eu sei a importância que é quando quanto eu tenho que estar fortalecida e quanto eu inspiro e quantas pessoas às vezes a gente inspira sem perceber, a gente motiva às vezes sem dizer assim, estou te motivando, e sem frases prontas, pelo reflexo, pelas nossas atitudes. E a gente só vai conseguir isso se essa muralha estiver forte. Esse curso de workshop, é possível até que você, que é líder, esteja acompanhando, aplicar para a sua equipe. Teve muitas pessoas que já participaram, porque dessa vez já é o quarto, né, Carol, deste ano? Já é a quarta turma desse ano. Líderes que fizeram, porque todo o material é de vocês, então vocês conseguem replicar na sua equipe. Se não agora, em janeiro, porque janeiro é semana de necessidade. Replicar esse treinamento, ele é possível. Se você é líder, é possível. Se você é professor, ter as técnicas que você vai receber sábado, você aplica na sua vida e você sabe mediar os seus alunos. Porque além das técnicas para a inteligência emocional, nós vamos ensinar a lidar com o medo de forma positiva. Vocês sabiam que o medo, ele tem um lado positivo? Quando a gente fala medo, eu dá aquele negócio, né? Ai, medo,
Medo positivo? Sim, o medo é quando ele te impulsiona. E aí você vai aprender no sábado, nesse workshop, como usar o medo para te impulsionar e se tornar um profissional de alta performance. Porque quem tem alta performance desenvolve essas técnicas no dia a dia. Não é isso, Carol? Sim, ó, para quem tiver interessado no workshop que vai rolar no sábado, o link tá lá na nossa bio, que é abaixo do perfil, lá tem as nossas coisas e tem um linkzinho. Tem vários links lá. Inclusive, vai ter amanhã, eu já vou colocar tudo categorizado da Black Friday, que a gente vai começar. Quem tá seguindo a gente já sabe que amanhã vai rolar Black É isso Friday, aí. vai começar. Então, aproveitem esse momento, gente. Assim, eu sei que tá todo mundo muito, muito, muito cansado. Nós estamos, a Marcela que tá dirigindo a escola, né, tá cansada. Falar que não tá é mentira. Falar que não tá é mentira. Só que um dos pilares é a questão de automotivação. O que te automotiva? Estudar é uma das motivações minha e da Marcela, pra gente dar conta de fazer o que a gente faz. Aí a gente faz assim, a Marcela, a gente é bem assim, gente. Ah, eu ia estudar tal coisa, a gente marca tipo a meta. Não, eu não quero estudar isso hoje, não. Eu vou estudar tal coisa que isso me anima mais. A gente vai pegando os pequenos coisas pra, Olha dando só, uma motivação. e aí essa questão, quando a gente deu alguns treinamentos, já até para escolas, se você também quiser reunir um grupo, tem valor menor, tá? Para grupos, e a gente já vai falar disso. Algumas pessoas disseram assim, mas quanto tempo é? 3 horas? Ah, não, mas eu só queria uma palestrinha, algo assim, pouco assim. Gente, é 3 horas de intensas, quando eu digo intensas, não é de cansativo, é de envolvimento, de desenvolvimento, de interatividade, de ferramentas incríveis. É 3 horas que parecem 30 minutos. Eu queria saber se alguém aí que já participou, se tiver, coloquem um sinalzinho, mande um coração para eu saber que vocês já tiveram essa experiência. E workshops, tem o e-book, tem os slides, tem todo o material, o valor é R$ 47, a inscrição está lá, o link na bio. Vocês vão ter muito mais. O que a gente está falando aqui é para o professor desenvolver essa habilidade em sala de aula, ou você que é líder com a sua equipe. Mas lá você vai ter para você e para o outro. Eu acho muito válido e eu vou passar a segunda, que não é tão segunda assim, né? Que a gente já passou várias dicas, mas é uma dica que eu aprendi com o livro de inteligência emocional do Augusto Cury, que eu fiquei, assim, apaixonada. Eu não vou lembrar a frase certa, mas eu lembro das coisas. Chama DCD, a técnica, que é duvidar, criticar e determinar. O que é isso, gente? E é muito focado em inteligência emocional para criança, mas também vale para adulto, e a Marcela depois explica um pouquinho como a gente passa para isso. Mas assim, duvidar. Duvidar de si, né? Duvidar de tudo que traz mal, tudo que for seu pensamento. Ah, eu não consigo, ah, eu não quero. Duvide sempre. Isso que a gente tem que ensinar para os alunos. Critique. Criticar, gente, é no sentido assim, criticar aquele pensamento desafiador. Sabe aquele pensamento que você, ah, eu não consigo. Por que não consegue? Critica, pensa. E determinar metas. E aí, gente, é muito parte do pressuposto, e é uma coisa que eu sou muito ferrenha nisso, que assim, aluno bom não é aluno quieto. Aluno bom é aquele aluno que duvida, que questiona, que critica, que mexe. Sabe por quê? O que isso tudo tem a ver com inteligência emocional? Aluno que fica calado é aluno normalmente que tem medo. Medo de desapontar, medo de errar, medo de fazer. E esse tipo de aluno não é que ele não é um aluno bom, mas é que ele é um aluno que ele tem um potencial e às vezes por ele ter medo de perguntar para você na aula, você vai ficar duvidando, ele vai duvidar de si, porque você nunca tá lá para provar para ele. Por isso que eu repito, Sim. é diário, totalmente diário isso. Carol, eu já tive o privilégio de participar de uma palestra do mestre Augusto Cury, né? O mestre, ele é maravilhoso, a oratória em si, de ponta a ponta. E essa questão do duvidar, criticar, ela fez parte desde quando eu tive essa oportunidade há mais ou menos uns 3 anos. Então, sempre que vier uma crença limitante, que é um pensamento que te limita naquela ação, que te impõe um medo, e quando eu digo medo, é aquele medo negativo, não é o medo que a gente vai ensinar no workshop positivo, não. É o medo que te impede de fazer algo, por exemplo. E aí você vai duvidar. Eu estou com medo de andar dessa bicicleta. Gente do céu, isso aí é real. Comprei a bicicleta, quem disse que eu consegui? Achei muito alta. Falei, não, peraí, eu já andei de bicicleta. Eu duvido que eu não vou conseguir andar nessa bicicleta. Eu duvido. E isso é uma reflexão incrível, gente. Faço, de verdade. Só que eu não só duvido, não. Eu critico. Eu duvido e eu vou. Não, esse pensamento não pode existir. Eu já andei. Não, é possível sim. E quando a gente fala de determinar, é você ter uma frase, por exemplo, positiva. Eu sempre, cada um de nós tem uma frase que nos fortalece de forma bem significativa. Por exemplo, a minha é o seguinte: as minhas ações determinam os meus resultados.
As minhas atitudes determinam os meus resultados. E quando eu estou lá querendo desistir de algo, eu falo, não, porque as minhas ações determinam os meus resultados. Essa é a minha frase. Tenho certeza que cada um tem a sua. Tem aquela foco, força e fé, e você tem a sua. Então você determina, você impõe aquela frase. Automaticamente, seu inconsciente ele muda o reflexo das suas ações. Não é isso, Carol? Eu Isso posso é ensinar muito. isso? E eu posso ensinar isso para as crianças? Pode, Posso. pode. E ó, que nem eu falei, é diário. Aluno, por exemplo, falou assim: eu não consigo, professor, entender. Por que não? E como é que você critica? Critica, né? Você duvida. Por que você acha que você não consegue? Ah, não sei. Me fala o porquê. Me dá um motivo para você falar para mim que te baseia por você falar que não consegue. Aí depois critica. Porque ajuda ele a pensar o que ele fez, já fez que ele conseguiu e por que ele não conseguiria. É uma crítica. Você está colocando, por que não? Questiona, meta, aquela que eu falei de determinar. Cria uma meta. Se você acha que você não consegue passar na prova, por exemplo, então cria uma meta para a criança estudar 15 minutos por dia e faz com que isso, essa frase, não é que a Marcela falou, para a criança faz mais sentido, por exemplo, ser uma ação. Então, determinar com ela ações, porque a criança, a gente consegue ter esse pensamento mais de frase, né? Se automotivar mais fácil. Então, criança precisa É de mais para os ações. adolescentes, né? É mais para os adolescentes Isso. também. Até os adolescentes precisam de uma meta. Essa questão de meta é a curto e médio prazo, né, para eles. De que você vai estudar até a prova 15 minutos todo dia. Daqui uma semana eu vou perguntar para você de novo o que você acha que você ainda não entendeu. Você vai provando para o adolescente que ele consegue. Entende por que eu falo que isso é Com inteligência emocional? evidências, né? Você vai trazendo evidências, não é isso? Inteligência emocional é muito diário, gente. Me fala, e quem tá aqui, me fala, quantas vezes na semana um aluno duvida de si na aula de vocês? Eu não consigo, eu não E fiz olha porque eu só, não eu vou contar sabia. também algo que pode ser até também para as crianças. E aí você pode usar a metáfora com os menores Uhum. e pode ir adaptando aí conforme a faixa etária, essa questão. Vocês entenderam essa questão? Vocês gostaram dessa dica antes de eu falar a metáfora aqui? Duvidar, criticar e determinar. Coloquem aí o positivo, interajam, por favor, para a gente saber se vocês estão gostando do que a gente está trazendo aqui. Tá bacana? Vocês gostaram? E eu vou falar essa metáfora para vocês. Agora não, porque a gente não tem animais em circo já há algum tempo, independente da pandemia. Isso já não é mais presente, certo? Talvez você já conheça essa história do elefante aí do circo. E o que tem essa história aí para nos ensinar? O elefante, vocês podem lembrar aí na imagem de filmes que vocês tenham visto, eles ficam amarrados com muitas correntes? Não. Em jaulas, presos? Não. Apenas uma corrente que, se a gente for ver, é super frágil e um dos pés ainda, nem todos. E há uma estaca. Ué, mas isso limita um animal daquele porte? Pois é. Isso limita, sabe por quê? Por que limita? Quando ele nasceu, ele foi logo acorrentado. E ele, por diversas vezes, ele tentou até sair daquela situação e não conseguiu sem sucesso. E com o passar do tempo, ele desistiu. Ou seja, ele parou de duvidar, de criticar e ele aceitou aquela condição. E quantas vezes nós estamos presos nas nossas amarras emocionais e nossas amarras mentais? A gente para de criticar aquela ação, a gente aceita aquela condição e isso nos limita de forma grandiosa. E quantas vezes perdemos oportunidades lindas da vida por esse impedimento, que nada mais é do que aqui, ou de uma simples corrente amarrada no tornozelo como o do elefante. Eu acho muito Posso válido isso ensinar que a isso? Marcela tá Posso falando. contar? Posso. Não, eu acho muito válido isso, Má, porque isso entra de você analisar, sabe, as suas próprias, e você como professor e líder, você precisa entender a do outro, né? Que é um ponto muito importante. Inteligência emocional não é só com você, é você entender o do outro. E é por isso que a ferramenta que a gente vai passar, que eu falei com vocês, é muito focado nisso, sabe? É vocês refletirem quais são as angústias e o pensamento do aluno de vocês. E aí, esse mapa da empatia que eu vou ensinar agora, ele tá lá no grupo do Telegram. Quem ainda não está inscrito, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Gente, tem muita Olha, deixa eu coisa lá. contar. Eu amo o Telegram. Você sabe que quando a gente começou a mídia, desde o início, né, Carol, já era a nossa ideia. Ah, vamos fazer um grupo do Telegram? Sim ou não? Sim ou não? E essa ferramenta, ela veio para facilitar e aproximar. Por quê? Aqui a gente está interagindo? Sim, mas é só hoje, amanhã já não mais. Lá no Telegram é todos os dias. Todos os dias, dicas e estratégias gratuitas da nossa prática, realidade, da minha dificuldade, da Carol,
criamos estratégias e soluções e compartilhamos com vocês. Tem alguém no Telegram? Coloca um positivo aí para a gente saber. E quem está no canal, além de ter o conteúdo gratuito, que facilita a prática, tem exclusividades. Tem uma ferramenta que a Carol vai ensinar agora, Mapa da Empatia, foi disponibilizado para quem está no Telegram. Então, quem já está, já recebeu. Ah, Marcela, mas se eu entrar agora, eu vou receber? Sim, porque esses são os benefícios dessa ferramenta, da tecnologia. Tudo que foi postado nesses meses, você tem acesso mesmo que você entre amanhã. A conversa não se perde, não é como no WhatsApp, que só é a partir daquele dia em diante. Não, tem sido construída a nossa história lá dentro e vocês têm acesso a isso. É só entrar e desfrutar do que tem lá para vocês. O link, como disse a Carol, vai lá no nosso perfil, tem destaques, tem o Telegram, tem o passo a passo de como você acessar. Instala o aplicativo no seu aparelho, é seguro pelo seu aplicativo de baixar aí, mas, olha, de verdade, vale a pena. Vale a pena, gente? Quem tem aí ninguém no Telegram aqui? Eu não acredito, não é possível. Ninguém E aí, usa, Carol, gente. mapa da empatia. Vamos lá. Conta. O que que é o mapa da empatia, gente? O mapa da empatia nada mais é do que a empatia, se colocar no lugar do outro. Ele é uma coisa que, vai valer para aqui que eu tô falando, vai, mas vale para tudo. A gente aqui da Midas usa tudo. Quando a gente vai pensar nos cursos, vai pensar em tudo, a gente faz esse mapa da empatia. É que a gente já faz mais ou menos automaticamente, porque a gente já tem essa facilidade de que a gente já tem as perguntas na cabeça. Mas, para quem não tem, eu preparei lá o modelo no PowerPoint para vocês irem preenchendo. Quem tá aí comigo, eu quero que se tiver um mapa, uma caneta, um lápis, anota, porque eu quero que vocês vão fazendo esse exercício comigo aqui pra gente ir fazendo. Vou fazer ele rápido, vocês pensem em 3 palavrinhas para quando eu fazer as perguntas, para ficar mais dinâmico. Mas quando vocês forem fazer, vocês podem destrinchar melhor isso daí. O que é isso, gente? Lembre-se, né, gente? Vai lá. Conhecimento que vocês estão adquirindo aqui. E sabedoria é colocar em prática. Conhecimento que vocês estão Isso. adquirindo, sabedoria vai ser Inclusive, colocar em prática. vamos lá, quero metas, gente, metinhas. Aqui a gente vai dar prática. Então, enquanto vocês vão pegando as coisas, eu quero que vocês vão pensando aí, quando que vocês vão colocar isso em prática, né? Vai ser na sala, na aula, vai ser uma aula específica, vai ser no dia a dia? Como que vocês acham que vocês vão colocar? Quando, né? Vai ser na sua vida? Vai ser com seus filhos? Vai ser com a sua equipe? Isso, eu acho muito válido, tá? Mas enquanto isso, gente, vocês vão colocando, eu vou refletindo com vocês, ó. Vamos lá. Isso daqui vale para um aluno de 3 e vale para um aluno de 17, tá? Então eu quero que vocês pensem no aluno de vocês. Hein? Olha isso que é importante que a Carol está dizendo. Isso vale para uma criança de 3 e também para 17. Isso é mágico, hein? Muito bom, Carol. Conta então, mais. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que vocês reflitam sobre esse aluno. Pensa que vocês são esse aluno. Eu vou fazer 5 perguntas norteadoras, que são os eixos do nosso mapa da empatia, e eu quero que vocês entendam e pensem como os alunos de vocês. Tá, vamos lá. A primeira pergunta é: o que ele pensa e vê? E vê não. O que ele pensa e sente? Quando você pensa nisso, me fala o que seu aluno tá, o que você acha que seu aluno pensa e sente. Por exemplo, o que eu penso, o que eu acho que tá rolando agora na cabecinha das crianças, de todas, sem exceção. Medo. Eu acho que eles sentem medo, porque é um medo de não saber o que vai acontecer no que vem, não saber se vai passar de ano, porque apesar de todas as escolas falarem que eles não vão repetir, criança tem essa dificuldade de entender um pouco isso. Então, para a cabeça deles, eles vão repetir de ano se eles não conseguirem. Então, será que eu vou ser bom o suficiente? Será que ano que vem eu vou conseguir adaptar porque eu não consegui esse ano direito? Será que vai dar certo? Então, eles sentem medo. Pensa, reflete, coloca isso em 3 palavrinhas específicas, né? Depois você fala para mim, o que eles veem, né? O que eles veem? Eles estão vendo só série? Eles estão vendo o documentário da matéria? Eles estão vendo desenho? Eles estão vendo videoaula só? Eles estão fazendo isso vendo só por ver? O que eles estão fazendo, sabe? Uma das coisas, por exemplo, que eu vi muito alunos do 3º ano, por exemplo, eles estão com muito medo de não passar no vestibular por causa de tudo que está acontecendo, né? Eles estão vendo só videoaulas, enchendo a carga, sabe, mental de aula para dar conta de fazer isso. E aí, outra pergunta é, o que ele fala? Ele fala para você que ele está cansado? Ele fala para você que ele está exausto? Ele fala para você, por exemplo, que ele queria realmente ter isso porque ficou melhor, porque não tem que sair de casa, tá melhor para ele? O que ele está falando com você? Vai mapeando isso, gente, porque isso é um know-how para você entender seu aluno. Por exemplo, isso tudo que eu tô falando, eu vou trazer depois, vocês vão fazendo reflexão e vocês vão trazer para a prática de vocês. Eu vou dar estratégias de como a gente faz isso, tá? Marcela, algum comentário? Eu quero saber também, coloquem aí os comentários.
Vocês acham que vale a pena, Carol, gravar um vídeo ensinando essa ferramenta para colocar no YouTube? Vocês assistiram alguns dos vídeos que estão no YouTube? O que vocês acharam? Coloquem aí. Se sim ou não. Já viram o YouTube? Não viram ainda? Me conta, por favor. Vocês querem também que a Carol, além de nos ensinar aqui de forma prática e ao vivo, ter esse vídeo à disposição de vocês lá no YouTube? Claro que vai ter a ferramenta. Vai lá no Telegram, pega essa ferramenta e guarda esse material, porque a Carol também pode nos ensinar através do vídeo. Mas a Carol só vai gravar se vocês responderem se querem ou não. Também não é isso, Carol? Isso. Só grava se o pessoal interagir aí, hein? Melhor. E aí, grava Vamos lá. ou não grava? Eu quero que vocês coloquem na nossa foto lá onde está escrito ao vivo. Estamos ao vivo? Eu quero que vocês vão lá quando acabar aqui. Coloquem, eu quero a ferramenta. Comenta pra gente. Eu quero a ferramenta. Que aí eu faço um vídeo pra vocês. Ótimo. Então vamos lá. Carol, conta aí. Porque a gente tá no tempinho, tá curto, mas eu vou explicar pra vocês. Ó, o que a gente precisa, gente? Pensar e depois quais são as necessidades. Por exemplo, um aluno de terceiro ano, ele precisa, então, se ele tá com medo, de uma revisão. Você acha que vocês dão melhor dar uma prova ou uma revisão? Se ele tá com medo de não estar dando conta do conteúdo. Esse tipo de coisa, você tem que pensar isso, sabe? Quais são as necessidades desse aluno nesse momento? Uma criança menor, será que o momento agora não é de acolhimento ao invés de dar atividade? Será que essa não é a necessidade de dar suporte para a família? Não é isso que esse aluno precisa agora? Outra pergunta, que é a última pergunta. Quais são as dores desse aluno? Por exemplo, esse aluno está num contexto de que os pais estão trabalhando e ele não tem apoio? Esse aluno está no contexto de que ele não conseguiu estudar? Esse aluno está no contexto de que ele não conseguiu fazer nada durante a pandemia? Pensem, reflitam sobre essas dores e aí vamos lá. Como é que você traz isso agora para o prático? Como aplicar isso dentro do contexto da escola? O aluno, por exemplo, do ensino médio, o que você faz? Aula de revisão. Você dá, gente, aí é muito voltar assim, percebeu isso, preciso. Será que não é melhor dar 3 passinhos para trás? Então, se eu ia dar prova agora, será que não é melhor dar uma revisão e fazer tipo um trabalho para eles não se sentirem tão pressionados? Tem isso, sabe? É esse tipo de coisa que o mapa da empatia faz. Olhar para a dor do outro, perceber como ele faz, para poder fazer. Eu digo mais ainda, né? É olhar para cada um. Olhar para o indivíduo, olhar para cada um e as suas necessidades. Mais do que nunca isso está presente. Alguns alunos estudaram e não aprenderam por dificuldade, outros não estudaram nada. Então não tem como ser a mesma estratégia para todo mundo. Nunca teve como ser a mesma, quanto mais agora. Sim. Agora eu vou falar para vocês o seguinte também, se você é líder aqui, essa ferramenta cabe também para você que é líder, olhar para o seu professor. O que é que o seu professor está sentindo agora? O que é que ele está vendo? E a partir daí, o que eu posso criar de estratégias para atender, vamos dizer, essa dor, essa necessidade, essa demanda? Lembrando, cada professor é único e é um indivíduo, é um ser com as suas dificuldades e as suas habilidades, assim como os alunos. Aliás, eu até gosto muito de dizer para quem aí também já leu o nosso manual de sobrevivência do coordenador, eu gosto de dizer que coordenadores são professores. Então, o professor também não deixa de ser aluno em alguns momentos. Então, ter esse mapa da empatia e utilizar para a minha equipe gera resultados. Gente, a live... eu acho perfeito. A live tá... A gente vai ter que encerrar para eu salvar. Eu quero salvar essa live para vocês, para quem não conseguiu ver ela toda, em todo esse contexto. Mas eu acho muito válido vocês refletirem sobre isso. E pensar... Lembra, todas as dicas que se baseiam em uma coisa. Inteligência emocional dentro de escola não é só aula de socioemocional. É contexto diário. Não existe isso, tá? Isso tem que ficar perfeito e claro para vocês, e pode tá? ser utilizado no ambiente virtual. Independe do contexto real, certo? Isso, Independe certo. do contexto real. O ambiente virtual também. E cuide-se de vocês em primeiro lugar. Tá bom? Tá. Entra no nosso canal Telegram. E só pra fechar, só pra não esquecer, Telegram, e a Carol só vai gravar a ferramenta pro YouTube se vocês colocarem lá nos comentários do qual post, Carol, que você pediu? É o último que a gente fez. É aquele do Estamos ao Vivo. Eu quero a ferramenta, tá? Coloquem assim. Eu quero a ferramenta, vai lá que a Carol, se vocês comentarem, a Carol vai gravar como usar o mapa da empatia. E você quer esse mapa da empatia? Então entra pro Telegram que está esperando por vocês. Tá? Muito obrigada, galera. Um beijo, boa noite para vocês.
Vamos lá, a gente no YouTube, no Telegram, vamos compartilhando tudo e vamos fazendo, né, força para o finalzinho do ano aí e início do ano que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal!